Olá, queridos, muito boa tarde a todos. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Brasil para Cristo no Mandaqui. E para nós, mais uma vez, é uma alegria estarmos na sua casa. Hoje é feriado, né? Nós deixamos esse programa previamente gravado com muito carinho para vocês, porque agora vocês estão aí desfrutando de um tempo de descanso. Nós também estaremos descansando, mas paramos aqui um tempo para podermos falar das coisas que dizem respeito à nossa casa, à nossa família, e sempre com uma proposta de engrandecimento, sempre com uma forma de nós podermos ser melhores, melhores dentro de casa, melhores cônjuges, melhores pais, melhores servos de Deus. Essa é a proposta do nosso programa. Boa tarde, queridos. É uma alegria estarmos novamente aqui nesta tarde de sexta-feira, né? Esperamos encontrá-los numa tarde abençoada, em família, que venham estar aproveitando esse feriado, né, de Páscoa, né? Sexta-feira Santa, né? Com a continuidade da Páscoa, e viver esse momento, né, em família, muito importante, preservar e usufruir desses momentos que Deus prepara, né? Que dizem respeito à unidade, na verdade, sim, né? Querendo deixar aqui o nosso abraço, o nosso carinho para os irmãos que posteriormente assistem ao nosso programa. É sempre muito bom a gente ter um feedback de vocês, de sabermos que, de alguma forma, trazendo assuntos que dizem respeito à nossa vida, à sua vida, mas que sempre nos trazem algum tipo de edificação. Sim. Essa é a proposta e é muito bom nós estarmos aqui. Verdade. E nós queremos falar com vocês hoje um assunto que no passado nós já trouxemos e queremos falar trazendo para o seio da família. Sim. Nós sabemos que os dias são difíceis, nós temos dias muito bons, você pode estar desfrutando de dias felizes em família, você pode estar passando dias de dificuldade. Essa semana mesmo eu estive visitando uma querida irmã que está hospitalizada num quadro delicado, mas ali confiando no Senhor. Tivemos alguns casos de pessoas que tiveram conquistas e assim é a vida. A vida segue dessa forma e nós aprendemos, né, ao longo da nossa caminhada que a vida é composta por etapas. Assim como a vida, o tempo é composto de estações. Nós temos as 4 estações do ano, né? Nós sabemos que nós temos a primavera, oh meu Deus, me confundi aqui. Primavera, verão, outono e inverno. Nós temos essas 4 estações no ano e elas passam para todos nós. Pode ser que você se identifique mais com uma estação do que com a outra, como eu, por exemplo, né? Eu adoro verão. Sim. Eu gosto de verão. E minha filha, meu filho, adoram o inverno, aquela época fria, que você se veste mais elegantemente. Eu gosto de verão. Só que, gostando ou não do inverno, eu tenho que passar pelo inverno. Todos têm que passar. Os que não gostam do inverno preferem o verão, os que não gostam do verão preferem o inverno, também tem que passar pelo verão. Por quê? Porque a gente não tem escolha quanto a isso, né? E isso é uma criação de Deus para que haja uma renovação também. Em tudo, na natureza, né, amor? Em isso. tudo. Tudo é obedecido. Sabe, a criação de Deus, ela é muito inteligente, ela é perfeita. Sim. E tudo tem um período para uma renovação, sabe, tempos diferentes. Sim. Assim como o dia mesmo também são etapas diferentes. Tem a noite, tem o dia. Então, tudo é um processo de renovação, de oxigenação, onde as florestas se renovam. Sim, né? As flores florescem, depois elas tendem a cair. No outono, naquela época que venta muito, as folhas, você vai num gramado, você vai num horto, você vê as folhas todas decaindo. Por quê? Porque é um momento de renovação, de troca. Isso acontece com toda a flora e também com a fauna. A fauna também passa por isso, né? O que nós temos que aprender é que nas estações que nós estejamos vivenciando ou estejamos passando, nós temos que tirar o melhor proveito disso. Extrair o melhor. O melhor. Extrair o melhor. Né? É isso que a gente quer falar. As belezas são diferenciadas, como você citou, do inverno, do verão, da primavera e do outono. Mas existe uma beleza. Existe também uma dificuldade, né? Como você mesmo colocou. Eu gosto do verão, mas eu não me adapto ao inverno. Mas em tudo há uma adaptação. Em tudo há, sim, uma transformação de vida para que você venha usufruir desses momentos e trazer o quê? Um aprendizado para a sua vida, né? Isso é importante porque, como eu já disse, o óbvio,
querendo ou não, nós temos que passar por isso, Sim. não é? A nossa vida ela é composta de fases. Eu aprendi isso me traz um pouco de alento, porque pode ser que você esteja passando, como nós estamos passando, algum problema de dificuldade, mas vai passar. Por quê? Porque tudo na vida passa, são fases, Sim. não é? Nós tínhamos aquela fase, uma preocupação, essa semana uma querida irmã compartilhou de alguém da família que está grávida e com risco muito grande de perder o bebê, porque ela não consegue levar a gestação até o fim. Eu passei por isso, eu sei o que é isso. Nós temos um bebê que está com o Senhor por causa disso. Nossos filhos não chegaram até o final da gestação, mas passou, Sim. né? É uma outra fase. Então, já serve aqui uma palavra de alento, seja qual for a situação que você esteja passando hoje, seja qual for a estação da sua vida que você esteja, vai passar. Assim como você mencionou a visita nessa amiga querida no hospital, Sim. Nós também vivenciamos nessa semana que passou muitos amigos, a qual nós amamos, que passaram por uma perda na família. Sim, estão passando por um processo enlutados, né? Tivemos 3 situações de óbito, mas né? a graça e a bênção de Deus está que fortalece, fortalecendo, né? está consolando essas vidas para que venham, sim, passar dessa fase e vivenciar uma outra etapa nas suas vidas. O que nós não podemos, até mesmo antes de nós entrarmos nas peculiaridades de cada estação, nós não podemos sofrer achando que sempre permaneceremos naquela estação. Que essa estação nunca vai passar. Nunca vai mudar. Nunca sai dessa história, né? Eu aprendi há muito tempo atrás, em uma das ministrações do pastor Joel, que o vale é um lugar que você passa. O vale é um lugar através do qual você apenas passa. Você não mora no vale. Você não constrói a sua vida no vale, no deserto. Você passa por ele. Nós temos a promessa de uma Canaã celestial e nós cremos nisso. Amém. Então, às vezes, nós passamos por percalços, por intempéries, situações de enfermidade, dificuldades as mais diversas, porém, repito, vai passar. Até para nós. Sim. Vai passar, né, amor? Sem dúvida. Vai passar, porque sempre passa e sempre é uma coisa muito óbvia. Mais uma vez, o homem de Deus disse com tanta propriedade que nunca teve um amanhecer que não venceu a noite. Isso é óbvio. Nunca a noite é inteira, sempre tem um amanhecer. Por isso que o salmista Davi, ele diz que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas que a alegria, ela vem ao amanhecer. Eu não sei o tamanho da sua noite. Isso reporta-se a um período. É um período, não um tempo. Todavia, ele vai passar. Ele vai passar e Deus tem o controle disso. Eu vou ler um texto com vocês, muito pequenininho, mas muito profundo. No livro do profeta Daniel, capítulo 2, o verso de número 21. Olha só o que a palavra de Deus nos fala. Daniel 2, 21 diz assim, falando do Senhor, ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Apenas isso. Deus, ele muda a época e estações. Deus, ele destrona reis e os estabelece. Ou seja, isso nos faz compreender que nada, absolutamente nada, foge ao controle de Deus. Tudo pode fugir das nossas mãos, né? Sim, mas não da mão de Deus. Não. Todas as situações que nós vivenciamos no dia a dia, todas, vou repetir mais uma vez, todas as situações que nós vivenciamos no dia a dia estão nas mãos de Deus. Não foge ao controle dele. Basta o quê? Confiarmos, basta acreditarmos, basta exercitarmos a nossa fé sabendo que ele tem o domínio sobre todas essas situações. Só que nós somos humanos. Sim. É muito bom nós falarmos isso no programa, à luz de um texto bíblico, de repente você receber isso na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde você estiver ouvindo. Isso é muito bom e nós cremos nisso. Só que na hora que nós nos vemos na situação, ontem mesmo eu tinha uma reunião importante para tratar de assuntos concernentes ao reino de Deus, fui a uma consulta médica, na saída, no estacionamento da clínica, o carro simplesmente não pegava. Sim, falhou. E não pegava de jeito nenhum, fazia um barulhinho estranho. Aí eu pedi ajuda ao rapaz do estacionamento e ele falou, moça, isso deve ser zinabre. Aí eu falei, o sangue de Jesus tem poder, o que é isso? Eu já pensei que era o nome de demônio. Falei, que é que eu vou repreender? Parece vinagre, não, moça, é zinabre. Falei, vinagre, não, zinabre. E eu nem sei se é isso mesmo que eu estou falando agora. Mas o que é? É o ácido sulfúrico da bateria que sobe para a tampa e forma esse tal de zinabre. Eu acho que é zinabre mesmo.
forma esse negócio aí que é um pozinho branco que solidifica, cristaliza e interrompe a bateria. Pronto, foi isso que aconteceu. Aí depois de muitas situações eu perguntei pro mecânico, eu falei, tá, mas isso aconteceu por quê? Aí ele falou, porque tinha que acontecer, uma hora acontece. Eu falei, tá, e tem que acontecer comigo, sozinha, que eu tava sem o marido, no médico. Olha, queridos, empurra carro e tira o carro. São situações no dia a dia que você não sai já pensando, hoje vai acontecer isso, eu estou preparado. Bom, eu conheci o Zinabre ontem, não vou nem falar muito prazer porque eu não gostei dele. Mas vai fazer o quê? Não. Aí o homem empurrando o carro. Sim. Aí o moço falou assim, moça, eu vou dar um tranco no seu carro, você corre atrás de mim. Tô eu correndo atrás do carro. E aí liguei pra irmã que tinha a reunião pra falar que... Nessa hora, queridos, quando eu vi o capô aberto, o povo buzinando, porque o rapaz tirou da vaga pra poder dar um tranco, pra pegar no tranco. Só que ele não pegou. Aí ele parou na frente de um outro carro que, claro, passou 3 minutos, o dono do carro veio pra sair. Aí torna a empurrar o carro de novo, torna pra frente, pra trás. Eu olhei aquilo, tirei até foto. Eu falei, vou tirar foto pra registrar. Por quê? Porque passa. Né? Eu falei, Deus, passa, mas então vai passar mais rápido ainda, porque tinha que passar. Aí eu mandei foto para a pessoa que eu tinha a responsabilidade de estarmos numa reunião e a razão, o motivo pelo qual eu não estava lá. E eu falei, Deus, então estou contando um exemplo simples. Sim. Aí depois que ele pegou no tranco, eu corri atrás dele, porque era uma descida e não tinha como voltar. Saiu eu correndo atrás do homem do carro. Ele falou, moça, você entra, pisa e vai embora. Eu falei, moça, mas eu tenho que parar em farol. Aí pensa que eu vim nos faróis orando para Deus abrir o farol, porque eu não podia parar o carro, né? Aí ligo pro meu amor. Aí meu amor, com a paz que Jesus dá para ele, fala, vem tranquila, amor. Tranquila? Eu tava assim, sabe? Tudo. Eu falei, amor, eu tinha reunião. Ele falou, então você tinha, não vai dar. Eu falei, tá, meu filho, mas eu tô que se esse negócio para. Aí você liga pro socorro, meu Deus. Não, é punk, né? Aí chega no mecânico, chega lá também, morre o carro de novo. Aí de novo eu escutei a história, eu vou pegar no tranco pra senhora subir. Eu falei, isso tá ficando legal, né? Quer dizer, são situações, eu tô contando um detalhe. Detalhe não, foi um perrengue. Não, um detalhe dentro de uma situação. Não, né? mas foi uma das situações que aconteceu que você fala, Jesus, irmãos, o mundo não acabou, não aconteceu nada. Eu cheguei em casa em segurança, gastamos um valor que não estava no orçamento de jeito nenhum, mas foi o jeito. Por quê? Sim, porque sim, porque tem uma solução. Tem situações que é assim mesmo, mas enfim, passa. Então, de novo, só Deus sabe por que a gente está gastando tempo em falar isso. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Mas seja qual for a situação, confie em Deus. Segura firme nas mãos de Jesus, que essa situação vai passar. As estações mudam e o vale não é para sempre. E que nem você falou, tem um tempo, você passou tudo isso ontem. Hoje já você não vivencia mais isso que você passou. Com o carro, né? Porque Deus já cuidou de você. Sim. Então essas situações que a gente passa são como estações. Quando nós entramos numa estação, nós temos que vivenciar aquela estação que nós entramos e tirar proveito de tudo aquilo. Sim. Porque aquela outra estação já passou. O que tinha que acontecer, ou as flores que teriam que nascer, as flores que teriam que brotar, o calor que você teria que vivenciar no verão, ou o frio no inverno, sim, ou as folhas que caíram no outono, já passaram. Agora é reservado um novo tempo, uma nova estação na sua vida para você refletir sobre esse momento. Sim. Que nem nós falamos em programas anteriores. Não fique vivendo no passado. Não fique vivendo e tentando só, como se diz, viver baseado numa única estação que te trouxe talvez uma felicidade, algo que te impactou, e você não está vivendo as outras estações que você está percorrendo na vida. Sim. E só alimentando aquela estação. Parece que tem gente que às vezes tirou a foto do casamento, aquela festa do casamento, encheu a bancada de fotos de casamento e só está vivenciando aquele momento. Mas e as outras estações que surgiram? Sim, e os outros momentos, né, que passaram? Então é para estar registrando e vivendo esses momentos. Com certeza, sabendo que, como o Paixão falou muito bem, a gente não vive de uma estação, né? E é muito interessante, queridos, porque a vida é feita assim. Hoje uma irmã querida me ligou e falou assim, Catinha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. Qual você quer primeiro? Claro que eu quero a ruim, porque depois eu fico feliz.
Não adianta me dar notícia boa e depois me dar triste, que aí eu vou ficar triste, né? Porque uma substitui a outra. Então, né? eu falei, me diz logo. Não é tão legal. Eu falei, é ruim, querida. Pode falar. Me fala a notícia ruim, aí depois me fala a notícia boa. Porque é a vida. E a palavra de Deus, ela fala sobre as estações. E eu quero ler com você um texto muito lindo. Ele é chamado como Cantares de Salomão. Em algumas outras Bíblias fala sobre Cântico dos Cânticos, mas é uma poesia que relata verdades assim maravilhosas da palavra de Deus. Então eu quero ler com você um trecho de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 10 ao versículo 13. Nós vamos utilizar, eu sempre uso a versão NVI, mas dessa vez nós vamos usar a nova versão, o Almeida atualizado. Diz assim a palavra do Senhor: o meu amado fala e me diz, levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Pois eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vinhas em flor exalam seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Que coisa linda, né? Que poesia na palavra de Deus, né? E diz respeito a isso, quando fala que passou o inverno, a chuva cessou. Eu vou apenas citar, no verso 2 diz que aparecem as flores. Chegou o tempo de cantarem as aves. Olha isso. Verso 12, né? Quando aparecem as flores e chegou o tempo das aves cantar, nós estamos falando da... Primavera. Então nós queremos abordar hoje essa primeira estação. É uma estação que passa na minha família, na sua vida conjugal, no que diz respeito a todos os seus familiares. O que é a primavera, se a gente pensar bem? Como você vê a primavera? Se você vê a primavera, todo mundo relata como as flores, né? A estação das flores. Que é tudo lindo, tudo belo, o canto dos pássaros, né? Porque é lindo mesmo. Onde até a natureza, né? Mostra essa beleza, sim, né? Sim. Esse canto que fica no ar, o perfume das flores, né? É o belo, né? Sim. Então, é como se diz, como eu tinha falado ainda há pouco, é o dia do casamento, né? Aquelas fotos, aquela beleza, é o romance, aquele encanto, isso, né? O romantismo da primavera. Tanto é que muitos até adotam o casamento no início da primavera, mês de setembro, sim, né? Sim. Para aproveitar esse clima. Então, onde é tudo belo, tudo é maravilhoso, onde há alegria, onde está correndo tudo bem, onde está vivendo a plena felicidade, né? Dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos, né? E aí é esse brilho tremendo da primavera. E é necessário se aproveitar essa estação. Às vezes a gente fala, como o Paixão falou, é aquela estação daquilo que é bonito, daquilo que é belo. Tem pessoas que dentro de casa, no seio da família, já não conseguem mais ver beleza. Queridos, isso é muito triste porque, como nós dissemos, vamos passar por todas as estações. Só que você precisa viver aquele momento prazeroso em família, aquele tempo de estarem juntos, de contemplar a beleza. Às vezes a gente fala de romantismo, existem alguns casais que falam, isso é bobagem, isso é quando a gente estava no começo do namoro. No começo do namoro existe muito romantismo. Por quê? Na continuidade do namoro não existir. Se finda, né? Não é verdade? A gente sempre fala, e eu gosto de pensar que o casamento é a continuidade do namoro. Então, aquilo que nós tínhamos no início, todo início de relacionamento é muito bom. É muito bom por quê? Porque vocês estão se conhecendo, um procura agradar o outro. Só que quando você entende um casamento a 3, como a gente fala, o cordão de 3 dobras, você vai entender que esse casamento, que essa primavera, ela tem que durar. Sim. Ela precisa permanecer, aí que valorizando aquilo que é bom. Ela tem que permanecer. E tanto é que nós não vivemos uma única estação, mas todas elas passam e depois volta a estação novamente para ter uma renovação. Então, nós temos que vivenciar isso no dia a dia. Toda essa alegria, essa beleza, essa formosura, esse romantismo, esse encanto. No decorrer da nossa vida, nós temos que estar renovando, nós temos que estar entrando nessa estação novamente. E como que entramos nessa estação novamente? Só para aqueles que têm um tempo maior de união.
Qual foi a última vez que você colocou a sua filmagem do casamento para sentar com a sua esposa e seus filhos, e até aqueles que têm netos, Sim. e mostrar essa beleza, esse encanto? Ou mesmo pegar o álbum de casamento. Ou mesmo o álbum de casamento. Isso. Sabe, sentar com calma, sem interferência, sem atender telefone, sem televisão ligada, nada. Aquele momento que vocês vão realmente se aprofundar naquele momento. Pegar o álbum e olhar aquelas fotos e perceber naqueles olhares daquelas fotos, aquele romantismo que está aí. Que existe. Existe. Aquela garota que você se apaixonou Exatamente. há 34 anos atrás. Está aqui. Eu estou aqui. Exatamente. Né? Está nesse brilho. A gente muda, né? Mas está lá. Muita coisa mudou. Opa. Só que nós estamos aqui. Exatamente. Então, queridos, a gente quer destacar nesse primeiro bloco, falando da primavera, aquilo que é bom, aquilo que é bonito. Valoriza isso na sua casa. Se você é casado, casada, valorize o seu cônjuge, valorize os seus filhos. Sim. Qual foi a última vez que você fez um elogio público de alguém que você ama? Que você valorizou seu filho, sua filha foi bem no colégio, tirou uma nota boa ou melhorou em alguma coisa que ele estava a desejar. Você valorizar aquilo, você vê o bonito, você vê o perfume. Quando você... Não é, amor? A gente esqueceu de falar. A primavera, ela tem o perfume das flores. E o que é valorizar esse perfume? Quando você estava vivenciando esses momentos de felicidade, você estava vivendo uma estação da primavera na sua vida. Sim. Ou seja, você registrou, tirou fotos, participou, sabe? Mas, de repente, passaram-se os anos e todo esse momento... é como se fosse um adorno no seu casamento. Sim. Um vaso que você coloca essas flores. De flores, isso. Às vezes ele está lá no quartinho, já deve estar até empoeirado. Você nem relembra aquele momento do nascimento do seu filho, nem relembra aquele momento das viagens que você fez, Sim. ou das conquistas profissionais que vocês registraram. Sim. Tanta coisa boa, né? Tanta coisa boa. Por quê? Porque você não está renovando, você não está cuidando desse adorno, dessas memórias. Dessa primavera. Nossa vida é feita de memórias, de história. Sim, verdade. É, como se diz, o dossiê da sua vida. Sim. Como está o dossiê da sua vida? Quando nós temos o nosso currículo vitae, que é profissional, currículo vitae, né, que fala da nossa profissão, nós... todo ano queremos atualizar, todo ano queremos registrar as conquistas. Sim, um curso novo. Um curso novo, Sim. sabe? Cada vez mais. E o dossiê da nossa vida? Sim. Né? Acrescentamos o quê no dia a dia? Pois é. São essas estações da primavera que fazem com que a gente se alegre, se renove e venha acrescentar esses momentos na nossa vida. Mas para acrescentar esses momentos, nós temos que se dedicar a vivenciar essa estação, né? Tenha essa primavera registrado na sua memória. Sabendo que hoje você vive essa estação, virão as outras, mas depois ela tornará a vir. E nós não podemos viver de uma única estação. Por quê? Porque não tem como. Nós temos 12 meses no ano. E nos 12 meses passam as 4 estações. Não necessariamente de uma forma metódica, né? Trimestralmente, tem isso. Não, nós vemos variações de clima, mas não importa. Registre a primavera na sua vida. A alegria, o perfume, aquilo que é bonito, não deixe de valorizar. Vamos para aquele intervalo comercial? Beber Vamos aquela tomar uma aguinha. rápida. Daqui a pouco a gente está de volta. Existe um povo que clama a ti. Existe um pai que me adotou. Tu era e há de vir. Há uma luz que não se apaga. Há um só corpo, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus e um coração que diz: eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui,
faça o que quiser de mim, Jesus. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim, Jesus. Existe um povo que clama a ti. Existe um pai que me adotou. Tu era e há de vir. Há uma luz que não se apaga. Há um só corpo, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus e um coração que diz: eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim, Jesus. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser. Muito bem, estamos de volta. E esse é aquele momento que a gente manda beijo para todo mundo, né? É. Apesar de ser uma gravação, nós queremos agradecer a todos os irmãos que Sim. estão nos assistindo. Mandar um beijo para minha amiga Hilda, que eu sei que ela está assistindo, Manuelzinho, para minha cunha, para a Dídia, para a Larissa. Mandar um beijo para Marilda, para Amanda, para todos os irmãos que estão nos assistindo. A mãe Marlene. do Gabriel, a Marlene. Ô Jesus, como chama a mãe do Gabriel? A Joelma, obrigada. Joelma, até o pessoal aqui da mídia sabe de você. O seu Vicente, né? Seu que sempre está que sempre está com a gente. E tantos outros irmãos, a gente citou alguns assim, né? E vocês que estão nos prestigiando nesta tarde também, sintam-se também, né, beijados. Com certeza, com certeza. É uma alegria estarmos juntos e divulguem, né, entre os amigos, os colegas, né? E é muito bom também, quando vocês entrarem no nosso chat, colocar algum assunto que vocês queiram que a gente aborde, viu? Isso é legal. É muito importante. Isso é legal. Vocês que sempre prestigiam, você que está nos conhecendo agora, tenham total liberdade. Nós ficamos muito gratos. E você sabe, que nem a semana passada tivemos uma divulgação de uma ouvinte que ficou muito feliz e aprendeu muito com o programa. Isso faz com que nós cada vez mais nos empenhemos em trazer um assunto diferenciado para que venha dar o crescimento, né? Com certeza. O entendimento. Então, não se acanhe, não. Por favor, divulgue aí, olha, eu poderia abordar esse assunto, esse tema, e nós vamos ser muito gratos por isso. É até legal porque nos dá uma ideia daquilo que, de repente, precisa ser dito. Você pode ter uma dúvida que você pensa, mas isso é coisa da minha cabeça. Não, com certeza deve ter gente também querendo ouvir, né? Exatamente. E para nós é muito importante, queridos, porque a nossa proposta é, como a gente sempre fala, tratarmos dos assuntos do nosso dia a dia. Nós estamos falando das estações, assim como existem as estações do ano, das estações pelas quais toda a família passa.
todo casamento passa. Sim. Né? Nem sempre nós podemos viver, a gente falou agora de pouco da primavera, nem sempre tudo são flores, nem sempre tudo está perfumado, as estações mudam. Sim. E a gente precisa, como o Paixão também falou muito bem, de alguma forma extrair o melhor. Sim. Né? Eu confessei no começo do programa que eu amo o verão, eu amo estar num dia ensolarado, maravilhoso. Aí às vezes está muito quente, eu falei, não faz mal, a gente refresca. E aqueles defensores do inverno, como os nossos filhos, por exemplo, Sim, como vão falar... a minha irmã também, né? Sim, a minha cunha, vão falar que apreciam muito um chocolate quente, uma sopinha no inverno. É uma outra fase que também é legal. Então, por exemplo, no meu caso... Que tiram, como se diz, o melhor das diferenças das estações. Como eu dizia, no meu caso, já que eu não sou uma apreciadora de inverno, porque eu não gosto de ficar empacotada de roupa, não gosto de acordar cedo no inverno, enfim, eu tenho que aproveitar o quê? Aquele chocolate quente, uma sopinha, tá quentinho assistindo um filme, né? Você tá assistindo um filme no verão, você não tá agarrado. Por quê? Porque tá calor, então me deixa, me afasta, tá o ventilador ligado, tudo, né? Não, menos pouco, né? A gente tá com calor, normalmente. Então a gente deixa tudo, a casa toda aberta. Aí no inverno não fica tudo mais... né? Sim, recôndito, ficar mais encolhidinho, mas tá juntinho também, juntinho. É uma fase. Então, nós vamos aprendendo, E você tá animada porque agora nós vamos falar de qual estação? Agora a gente vai falar do verão. Por isso, que o verão lindo. O verão são dias de sol. O que você imagina verão? Você imagina a praia como coisa que a gente pudesse ir pra praia, né? Nós estamos aqui nessa selva de pedra, graças a Deus, mas verão remete aquela fase de férias. Algumas pessoas... Ele sucede, né, a primavera, né? Então, sim, ele já vem... sequência. Olha como tudo é perfeito, né, por Deus, né? Vem numa estação bela de flores e perfume e também vem aí o ensolarado, aquele momento de alegria, onde no mundo, né, normalmente todo mundo quer sair de férias, todo mundo quer viajar, todo mundo quer aproveitar o calor, né? Só que você falou no mundo. No mundo o mundo não tem todas as estações. Por exemplo... passam por todas as estações. Sim, mas eu quero dizer, nós estamos em qual estação agora? Outono? Nós entramos agora no outono e vamos entrar no inverno. Isso. Não, nós vamos entrar no inverno. A gente saiu do verão, vai entrar no inverno. Depois que vem o outono é primavera. Nós vamos entrar no... Nós não combinamos isso para falar aqui. Não combinamos. Que estação nós estamos? Verão, outono, inverno. Verão, inverno, outono, primavera. Não, meu amor. Queridos, nós não olhamos isso. Não. Mas eu sei. Mas que estação nós estamos? Verão. Nós estamos saindo do verão. Nós estamos entrando na primavera. Não. No inverno, meu Deus. Olha a confusão. Nós estávamos falando da Europa e lembra quando nós estávamos vendo o mapa? Mas é que é isso que a gente ia falar. Que a estação que nós passamos agora é que você falou o mundo todo. Não, o mundo todo não está nessa estação que nós estamos. Muda. Né? Não está, mas eles passam por todas as estações. Sim, quando é inverno aqui, na Europa é verão. É isso. Quando é verão aqui, inverno lá. Isso, mas todo mundo passa, fique tranquilo. Se você tiver condição, eu amo o verão. Então. Se eu pudesse agora no inverno, eu ia mudar pro Nordeste. É isso que a gente tá falando. 4, 5 meses lá. Aí lá não esfria nunca, né? Aleluia. Lá é de Deus. Lá é uma terra abençoada. Pois é, aí a gente poderia ficar andando. Mas já que não dá para fazer isso, a gente tem que aprender a extrair o melhor de todas as estações. Sim, exatamente. E quando a gente fala de verão, o verso 11 do texto que nós citamos fala que as chuvas se foram, que as chuvas já se foram. Então, o verão... Eu vou até ler um anúncio que nós colocamos aqui. Durante essa estação, uma porção da Terra está mais próxima do Sol. Olha que coisa interessante. Tornando os dias mais longos e as temperaturas mais elevadas. Isso é o que você explica como verão. Sim. Então, veja, você tem os dias um pouco mais longos. Por quê? Porque o Sol demora pelo movimento que nós estamos tendo da Terra. Você tem a impressão, continua às 24 horas, mas nos dá a impressão que os dias são mais longos. Sim. E, obviamente, até por conta dessa movimentação, a temperatura está mais elevada. Sim. Né? Então, é aquela época de calor, é aquela época que, como eu disse, muitos se organizam para tirar férias nessa época. É uma época de passeios agradáveis. Agora, esse verão...
no seio da família, também tem que ser esse momento. Sim. Esse momento de você aproveitar, de você curtir. Não que nas outras estações vocês não o façam, Sim. mas nós estamos destacando aqui as características de cada estação. Então, é uma estação um pouco, ela sucede a primavera e antecede o outono. Sim, Você está certo, outono. Sim, e é um momento de alegria, né? Tá todo mundo mais assim, à vontade, Parece alegre. que as pessoas ficam mais felizes, no verão. Por causa desse dia, né? Que também é prolongado, né? Sim. Então você tem um aproveitamento melhor do dia, né? Você tá passeando, até quando antigamente tinha, que atualmente no governo atual não tem mais o horário de verão, no qual o país passava para ter uma certa economia de energia. Às vezes você saía do trabalho e ainda estava, né, aquele sol, você caminhava, você não tinha aquela, né? Mas você veja, como não é possível agradar a todos. E não é possível mesmo. Porque o Paixão tocou no assunto do horário de verão. Eu conheço pessoas que amam o horário de verão, porque quando sai do trabalho, por exemplo, às 17 ou 18 horas, logicamente está uma hora a menos, Sim. Então o dia ele ainda aproveita tá claro, o dia. Diz que aproveita. E já conhecemos pessoas também que não gostam, por quê? Porque aquela pessoa que acordava normalmente às 6 da manhã, ela acorda às 6, mas o seu horário biológico ainda está às 5. Sim. Né? Tá uma hora para lá. A nossa filha, que acorda todo dia 4h30, misericórdia. Se tivesse horário de verão, acordaria 3h30 da manhã. Sim. Todavia, dormiria uma hora antes. Mas é muito difícil isso. Assim como é difícil as pessoas dentro de casa acertarem e ajustarem essas estações. Sim. Por quê? Porque você nunca vai agradar todo mundo. Não, é difícil. E mesmo no verão, apesar dos dias serem lindos, também existe a incidência de chuvas. Aí que tá. Não apenas chuvas, mas temporais. Temporais. Em pleno verão. As pessoas falam, é chuva de verão, passa rápido. Mas ela vem. E isso são situações que você vai passar na família. Com certeza. Né? No casamento, são as tempestades repentinas que você não espera, mas elas surgem. E que você tem que estar pronto para que isso passe. Você tem que ter equilíbrio, você tem que ter a sabedoria para que essa situação seja contornada, porque isso é rápido, passa rápido e passageiro, como a chuva de verão. Como a chuva de verão, às vezes você acometido de surpresa por uma chuva, você acha um abrigo lá rapidinho, alguma loja, alguma coisa, algum ponto, quando de alguns minutos passou e você vai continuar o seu passeio, vai continuar a sua caminhada. Assim também tem que ser... Há controvérsias, às vezes tem que ir na chuva mesmo. Não, mas assim tem que ser no seu dia a dia, quando surgem essas tempestades. Sim. Você acreditar e ter o equilíbrio de suportar esse momento que vai passar. Sim, para você ter a continuidade da sua vida, desse casamento, desse relacionamento em paz, em harmonia. Quando a gente fala isso, queridos, principalmente no que diz respeito ao âmbito familiar, nós sempre acabamos usando o termo maturidade. Porque quando você tem uma maturidade no relacionamento, a começar do relacionamento conjugal, no trato com os filhos e com os demais parentes, quando existe uma maturidade, você equilibra um pouco as coisas. Você não fica assim, exasperado por conta de uma chuva. Nossa, veio aquela chuva. Nós já conversei com pessoas que ficou assim, extremamente aborrecida, porque ela tinha feito... Ela tinha arrumado o cabelo, tinha passado uma chapinha no cabelo, e aí, de repente, pegou uma chuva. Foi-se a chapinha. Só que aí, não só a chapinha, a pessoa perdeu a paz, ela já não queria ir aonde ela estava a caminho, e já deu tudo errado. Por quê? Porque a pessoa tomou aquela chuva. Só que são intempéries da vida. Só ela tomou. No dia que aconteceu essa situação, eu perguntei, só você tomou chuva? Ela falou, não, todo mundo se molhou. Eu falei, então, o que acontece, queridos? Quando nós sofremos alguma chuva de verão, nós temos a tendência a acharmos que só choveu na nossa cabeça. Então, o problema só aconteceu na minha casa. Só na minha casa é assim. Só no meu casamento é desse jeito. Poxa vida, só comigo acontece isso. Você não conhece gente que diz isso? A chuva não é para todos? Não, mas que acha que só ela que está passando por aquela situação. Não. O verão está aí, pode vir uma chuva repentina. Às vezes essa chuva ela pode se tornar até
uma tempestade, são momentos que a gente vê que existem alagamentos, não é? Mas não passa? Passa. Passa. E nós precisamos, queridos, buscar em Deus, dentro do nosso lar, esperarmos baixar as águas. E com isso você trazer o quê? A paz, você trazer a tranquilidade dentro do lar, porque você está num sol maravilhoso. De repente o tempo fecha e cai uma tempestade, pronto, aí desabou o mundo. Não. É uma chuva de verão. A chuva de verão. E isso que você falou, como contemplar uma roseira, né? Sim. No verão, aquela... Bem lembrado, bem lembrado. Beleza da roseira, sim, né? Ela é linda, às vezes ela é cheirosa. Você quer levar ela para sua casa, para colocar no vaso tudo, mas você tem que ver que a roseira tem espinhos também, né? Sim. E às vezes as pessoas só estão olhando os espinhos, mas que não são espinhos, né? A cultura aqui, meu amor, né? Não, na verdade, que eu falei quando a gente espinho, estava né? conversando isso, ele falou assim, os espinhos das rosas. Eu falei, a rosa não tem espinho. Aí ele falou, claro que tem, pinica. Eu falei, sim, espeta, mas aquilo não são espinhos, são acúlios. Se você for procurar, você vai saber. Porque o espinho, quando você tenta tirar o espinho, quando você dobra, ele não sai. Por quê? Porque ele está enraizado no caule. Agora, se você pegar uma flor, uma rosa, e você fizer assim, naquele, abre aspas, espinhos, você verá que não é um espinho, que é um acúlio. Por quê? Porque ele sai na sua mão e nem fere o caule, mas machuca. Então, trazendo isso para o centro da nossa família, às vezes as pessoas não têm o equilíbrio, não têm a calma e a tranquilidade e ferem umas às outras. Espetam umas às outras. Às vezes não são espinhos, são acúlios, mas machucam do mesmo jeito. Sim. Se você pegar a rosa, que é linda, que é bela, e você pegá-la sem tomar o devido cuidado, até quando você vai numa floricultura e vai comprar um arranjo, eles têm um instrumentozinho lá que eles raspam o caule da rosa, né? Para tirar os acúlios, para não machucar. Quantas vezes no seio da família nós nos machucamos? Às vezes com palavras, às vezes fazendo deduções que, na verdade, não são pertinentes. Quantas vezes você magoou alguém? Não é? Verdade. Nós temos magoou e daí deixa de vivenciar a beleza do momento, beleza da família. Não, aí acaba o perfume, tudo, né? A flor, todo o encanto, por causa desses detalhes, né? Às vezes tem um temporal de verão que vem por causa de uma palavra que foi mal colocada. A gente já falou disso, mas a gente tem que prestar atenção. Você pode falar a mesma coisa de diversas formas. Seu filho precisa ser disciplinado, você deve sim discipliná-lo, mas com cuidado com as palavras, sem ofensa, sem tomar cuidado para não proferir uma maldição. Quantas situações que a gente vê que a pessoa fala, mas isso é uma maldição. Queridos, não fala isso. Eu lembro da minha avó, minha avózinha, ela falava assim, não chama nome feio. Porque você chama nome feio, vem coisa ruim. Quando ela falava nome feio, era você blasfemar, era você maldizer. Às vezes as pessoas, eu já, infelizmente, já vi pessoas que reclamam, mas só tem isso para comer, e aí reclama, sabe? Queridos, a palavra de Deus diz que tendo que nós comermos e com que nos vestirmos, o apóstolo Paulo nos ensina, que nós estejamos com isso satisfeitos, agradecidos. Agora, você tem um sol lindo que está brilhando, cai um temporal, o sol vai sair de novo. Não permita que nesse temporal você crie uma avalanche de problemas que, na verdade, poderiam ser evitados. Não permita que esse temporal, anule toda a beleza do resto do dia que você vivenciou. Isso, já teve sol. Já teve sol. Sim. E vai ter novamente. Mas não permita que esse temporal te anule. Você citou algum exemplo de como se contornar. Eu lembro uma vez, já que você citou do carro, vamos lá, o carro, né? Uma vez eu estava vindo com meu amor e as crianças no evento na igreja de madrugada, né? Acho que era 2 horas da manhã e o carro pifou. O carro parou, no meio da marginal. Então, para completar que o carro pifou, também veio um temporal. É verdade. Não é verdade? Que era um verão. E daí, o que aconteceu? Não tinha socorro nessa época, não tinha quem socorresse, mas Deus é maravilhoso, Ele sempre manda socorro. Parou um carro do lado e falou, olha, eu preciso ir, não era na Marginal, era aqui perto de Santana. Eu preciso ir lá na Serra da Cantareira e nós estamos perdidos, está sem sinal, nem lembro. Né? E como que eu faço? Eu falei, olha, tem só um jeito de fazer. A gente viu que era
pessoas de bem e tudo, vou falar, tem essa minha esposa linda e a minha filha, que vocês vão dar uma carona e ela vai explicar o caminho, porque eles moram justamente na metade do caminho para onde você vai. Sim, verdade. Cabe elas duas? Cabe. Então, tudo bem, você vai dar carona. E você ficou com o Caio César para empurrar o carro? Não empurrar o carro, simplesmente aquele chuva, aquele temporal Chovia mesmo, muito, gelado, muito, simplesmente eu e meu filho falamos, filhão, agora vamos curtir esse temporal. Tiramos a camisa, guardamos no carro, hoje não vai ter como resolver. Madrugada. Não estava tão longe de casa. Vamos tomar essa chuva maravilhosa e viemos a pé. Foi um presente de Deus. Viemos com uma alegria. O carro ficou lá e eles vieram a pé. Conversando, uma chuva maravilhosa, estava calor, um gelo aquela chuva e viemos a pé. Então, adiantava blasfemar? Não adiantava. Adiantava xingar? Não adiantava, não adiantava. Agora, o importante é que as mulheres chegaram em casa tranquilas. Sim, porque eu não conseguia, aquela hora da noite, já de madrugada, achar aquela chuva gelada, maravilhosa. Eu não conseguia achar. Sim, então, assim, nem é para você. Eu aprendi, graças a Deus, a não reclamar, não murmurar. Sim. Então, tudo bem, nós estávamos até dispostas, porque não tinha outra saída, a virmos a pé. A gente não estava tão longe, estava o quê? Não, mais ou menos um quilômetro, talvez? Não, uns 3 quilômetros, mais ou menos. Mais ou menos isso. Não era tão perto, não, era mais longe ainda. Não, era lá pro lado de Santana que a gente vinha aqui para mandar aqui. O carro que nos deu carona, ele realmente passou por ali e, deixou em casa. Nos deixou na porta de casa. Então. Claro que, evidentemente, a gente agradeceu muito e explicou direitinho o caminho, só que nós não sabíamos, eu e a minha filha, eles eram crianças na época, que para os meninos teriam sido uma aventura. Sim. Eles chegaram em casa tão contentes e eu preocupada porque vinham na chuva. Aí, lógico, né, coisa de esposa, põe logo, toma um banho quente, vamos logo tirar essa roupa molhada e tal. E eles de boa, estavam sem camisa, os dois, e vieram assim. Então, para mim foi um aprendizado. Porque eu falei, amor, você veio na chuva, vai tranquila. E eu percebi que quando eles nos despediram lá, num carro de uma família que a gente nem conhecia, que eles ficaram tranquilos. E quando mais um pouco eles chegaram, né, tava tudo em paz, mas é aproveitar. Sabe aquela história de você fazer do limão uma limonada deliciosa? A gente tem que fazer isso na vida, queridos. Porque as tempestades virão. Na próxima semana a gente vai falar do outono e do inverno. E nós vamos falar de dias que também são difíceis, que têm as suas peculiaridades. Cada estação tem a sua peculiaridade. Mas que você tem que tentar, de alguma forma, com a graça de Deus, a absorver aquilo que é bom. Sim. Né? Aquilo que, de alguma forma, vai marcar. Quando que eu podia imaginar que isso seria tão bom para eles? Até hoje o nosso filho fala disso. Nossa, pai, lembra aquela chuva que a gente tomou? Não fosse o carro quebrar, quem é que vai sair de madrugada para tomar chuva? Não vai. Sim. Não é verdade? Sai da sua casa, vamos tomar chuva. Não, vamos esperar a madrugada chover para a gente tomar uma chuva. Não é assim que acontece. Né? São situações que passam na vida e que você tem que extrair o melhor. Tentar extrair o melhor, né? Porque, do contrário, você vai fazer o quê? Imagine a situação contrária. A pessoa iria ficar brava, iria reclamar, iria blasfemar da situação, iria falar que o carro não presta, que é isso, que é aquilo. Aconteceu. Sim. Tempestades acontecem para todo mundo. O meu carro deu problema, o seu também dá. O pneu do carro furou. Fura. Você consertou? Vai furar de novo. Por quê? Porque é a vida. E com isso a gente quer trazer, irmãos, o quê? A ideia, juntamente com a certeza, de que nós podemos viver bem. Às vezes, no momento, não é agradável. Isso é importante. Mas não tornar aquilo que não é tão agradável pior. Porque dá para piorar. Isso é um ensinamento para você ver as falhas ou as diferenças que nós temos como somos humanos e tentar contornar da melhor maneira possível. Sim, né? Porque todo mundo passa. Todo mundo passa, não é verdade? Sim. Então, as diferenças, as falhas, os momentos vão surgir para quê? Para que a gente venha desenvolver a tão sonhada palavrinha que é a chave para ter um relacionamento duradouro, sincero, verdadeiro e, construtivo diante das promessas de Deus. É a maturidade. E essa maturidade, ela só vem quando nós vivenciamos todas essas estações. Com todos os seus percalços. Todos os seus percalços. E as coisas lindas. O grande agricultor, aquele que realmente ele acredita e ele desenvolve as suas lavouras para vencer todas as etapas e todas as fases
né, da natureza, do crescimento. Desde a germinação até a colheita. Isso, né? Ele aprendeu no dia a dia, teve colheitas que ele perdeu tudo, que ele não teve como contornar as situações. Sim. Mas depois que ele aprendeu a contornar certas situações da seca, com o processo de irrigação, Sim. ou da geada, de cobrir as suas plantações de frutas e até outras, fazer um processo até diferente de crescimento. O que foi? Foi aprendizado que ele teve no dia a dia, não é? Foram as dificuldades que ele veio a superar no dia a dia. E assim é o nosso casamento. Sim. Vão ter situações de aprendizado para que a gente venha superar, para que quando nós venhamos a passar essas estações novamente, que vem trazer uns outros pontos que nós temos que adaptar no nosso relacionamento, a gente já vai ter a habilidade de estar adaptando. Por quê? Porque já aprendeu lá atrás. Aprendemos lá atrás. Nós aprendemos que, nós vivemos a primavera, estamos vivendo o verão, sabemos que vai vir o inverno, sabemos que vai vir o outono e que tudo vai passar. E essas situações nós vamos contornar no dia a dia, né, meu amor? Você falou uma coisa muito interessante que a gente tem que pensar nisso. A nossa vida é um eterno aprendizado. Então, se eu passei uma situação ruim em meio a uma tempestade de verão, virão as outras estações, mas vai voltar a ter verão e vai chover de novo. Vai chover de novo. Né? Então, em acontecendo uma situação similar, porque todos nós passamos situações diferentes das mais diversas na área financeira. Todos, de alguma forma, são acometidos de enfermidade. Sim. Sim ou não? Dá para você estar imune? Não tem como. Não tem Todos como. nós enfrentamos, às vezes, algumas situações que precisam ser tratadas no seio da família. Às vezes eu acho que isso é até um pouco mais complicado. Sempre nós temos algum momento para parar e conversar com alguém, como o Paixão falou, trazendo a maturidade. E como nós falamos algumas semanas atrás, nunca nos faltando, conforme Provérbios 3:21, o equilíbrio e a sensatez, ou seja, o bom siso. A graça de Deus para você tratar as mais diversas situações em paz. Sim. Queridos, isso é aprendizado. À medida que as estações passam, nós passamos uma situação, vencemos, passamos outra, tropeçamos, foi ruim, machucou, vamos aprender. O ruim é quando você passa uma situação difícil e você não tira aprendizado nenhum. Existem pessoas que a pessoa usa o termo, a pessoa está sempre patinando. Por quê? Porque ela errou naquela situação, ela não aprendeu. Ela torna errar repetidas vezes a mesma situação. Não teve já ocasiões em que você falou para alguém ou ouviu alguém dizer, você não entendeu ainda? Você não já aprendeu? Né? Na escola, quando o aluno não aprende, o professor ele dá uma revisão, ele tem que aprender. Se ele não tirou nota, ele passa por um segundo processo chamado recuperação. Tem pessoas, queridos, que na escola da vida parece que vive em recuperação. Só que vive em recuperação e é reprovado. Isso é muito difícil. Nós já passamos situações de sabores, mas eu sempre penso, o que eu vou aprender com isso? Agora eu já sei o que é zinabre. Até eu morrer, se alguém falar zinabre, eu já sei que é aquele pozinho branco que cristalizou a bateria do carro. Quer dizer, eu aprendi. Olha. Aprendi empurrando o carro, correndo atrás do homem e botar água no negócio. Não consegui abrir o capô do carro para início de conversa. Eu procurando a alavanca embaixo. Até eu lembrar que meu digníssimo esposo falou que o modelo do nosso carro, que é da Ford, abre na chave lá na frente. Sim, né? E o moço que, gente, questão de segurança e de endoidar, quem não sabe. Porque o pobre do homem que estava me ajudando, com toda a boa vontade ele estava me ajudando, ele também não sabia disso. Quer dizer, agora, qualquer modelo de carro no mundo que eu pegar, eu vou saber que, se não tiver o breguetinho, como chama? Alavanca. Se não tiver a alavanca que puxa embaixo, com certeza tem uma chavinha que você abre lá na frente. E o mecânico ainda falou que tem alguns carros mais modernos que você abre a porta, tudo no controle remoto. Olha. Como é que você abre o capô desse carro? Então. Ele não tem o breguetinho que puxa. Não tem a chave. Sabe onde que tá? O mecânico me explicou, momento cultura. No próprio controle que você abre, você puxa uma gavetinha lateral, tem uma chavinha lá.
Meu Deus, hein? Tá vendo? Esses carros assim, Mundo moderno. nave, né? A gente não tem, mas esses carros muito top tem essa situação. Mas, queridos, vamos aprender isso. Vamos aprender a, em meio melhor, às chuvas de verão, tirar proveito, saber que vai passar, que a gente vai viver bem e que está acabando o nosso programa, né? Nós temos aí uns minutinhos para... Não, mas você falando, tudo é aprendizado. Como nós estamos falando das estações, assim também como as fases da Lua, né? Sim. Porque alguns pescadores, eles identificaram que uma certa fase da Lua é onde tem a facilidade da pescaria, ter mais êxito na pescaria. Por quê? Sim. No mínimo, eles foram... Nas outras fases da Lua, não pegaram peixe nenhum. Né? E naquela fase deu certo. Tentaram até desistir de ser pescador, minha vida não é de ser pescador, mas naquela fase seguinte deu certo. Deu certo, Marcou, mas peraí, que dia é hoje? Tal, mas que fase da Lua? Vou associar, vou procurar todo mês nesse período e pescar. Pescaria por quê? Porque é o momento que dá certo. É um momento de aprendizado. Então, isso é na nossa vida. Porque tudo é um aprendizado. Né? O momento ideal, as fases que você está vivendo, as estações que você vive no seu relacionamento, é aquele momento certo de você falar com o seu cônjuge, aquele momento certo de você ouvir a sua esposa, aquele momento certo de você planejar, aquele momento certo de vocês colocarem em execução todo o plano de vocês. É isso, é aprendizado no dia a dia, viverem as estações corretas no relacionamento. E a gente quer encerrar o programa pensando nisso, aprendizado. É esse aprendizado que nos traz a maturidade de, alguma forma, absorvermos o melhor de cada estação. Certamente vocês já passaram muitas estações. Se nós fôssemos contar estações por anos, nós estamos há 31 anos juntos. Meu Deus, quanto verão? Quanto inverno? 31 vezes quanto outono? Quantas situações que nós já passamos? Quantas situações que você, no âmbito da sua casa, da sua família, já passou? Mas nós estamos aqui, então vamos aprender a tirar sempre o melhor proveito, trazendo sempre o equilíbrio, a sensatez e buscando a paz. Isso. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir viver, conquistar e passar o que a gente tiver que passar. E com certeza, complementando o que o meu amor falou, foram diversas situações que nós passamos nessas estações nos últimos 31 anos. E com certeza, para as próximas estações que nós vamos estar vivendo... Passaremos de novo. Passaremos outras situações que nós não vivenciamos até hoje. Certamente. Que vamos ter que ter o quê? O equilíbrio e a sensatez para driblar essas situações. O que nós já aprendemos é de bom tom que nós coloquemos em prática. Mas aquilo que ainda está por vir, né? O que nos aguarda, a gente não sabe. Eu só sei que a palavra de Deus fala que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Por quê? Porque o de Deus é sempre mais elevado. Então tem muita coisa boa. Existem ainda muitas estações maravilhosas para você curtir e aproveitar com a sua família. E nós temos que aprender. E com certeza, passando com o Criador dessas estações... Aí dá tudo certo, né? Aí dá tudo certo. Na próxima semana a gente vai entrar no outono e no inverno. Aguardamos você, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo de Páscoa em família, sabendo que a nossa Páscoa é Jesus. Foi Ele que nos trouxe a libertação. Nós não acreditamos não precisamos de coelho, de chocolate, nada disso. A nossa Páscoa é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Foi Ele que nos trouxe a libertação e nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, é a nossa Páscoa. Que Deus te abençoe, guarde sua casa, sua família e até a próxima semana.